Bom, dentro da demografia, um assunto muito explorado pelos vestibulares é sobre as chamadas teorias demográficas, um assunto que envolve uma série de polêmicas por, por conta de umas posições ideológicas adotadas por alguns cientistas em alguns momentos da história. Então vamos lá. A primeira teoria demográfica que se tem notícia, ela data do século XVIII, que foi elaborada por um clérigo chamado Thomas Robert Malthus, no final do século XVIII, 1798, quando a Revolução Industrial estava vivendo o seu início lá na Inglaterra. Ele era de origem britânica. Então, Thomas Malthus, como é chamado, ou apenas Malthus, elaborou uma teoria que fundamentava-se em alguns princípios matemáticos, como, por exemplo, dizer que a população, se não for detida por um obstáculo como alguma epidemia, uma guerra, ela duplica, dobra em cada 25 anos, ou seja, a cada quarto de século. Isso daria um comportamento de uma progressão geométrica, uma PG, como dizem os matemáticos. Então, segundo Malthus, a população cresce muito mais rápido do que, naquele momento, a capacidade da sociedade de suprir, tá certo? Os meios de subsistência, alimento principalmente, roupas, calçados, bens de consumo do modo geral. Então, os meios de subsistência, nas circunstâncias mais favoráveis, nunca podem aumentar mais rapidamente do que uma progressão aritmética. Então, graficamente, a PA ela forma uma reta, uma linha, que tem um crescimento. E a PG ela forma aqui um gráfico, tá certo? De uma parábola. Portanto, a partir de um certo momento, segundo Malthus, o mundo viveria uma crise de fome, de miséria, de falta de bens de consumo. Só que a teoria de Malthus fazia sentido lá no período inicial da Revolução Industrial, século XVIII. Graças à evolução científica que nós temos hoje em dia, essa teoria ela já foi refutada várias vezes. E o Malthus tinha como proposta para resolver esse problema a sujeição moral, ou seja, a abstinência sexual. Para casais que já tivessem filhos, que eles deveriam abandonar as práticas sexuais, como forma de evitar que a população crescesse. Bom, então, como eu disse na observação, podemos colocar que a teoria do Malthus ela é superada por conta do desenvolvimento tecnológico que acontece hoje na atividade agrícola, que produz uma quantidade de alimento até maior do que nós consumimos. Se existe fome no mundo hoje não é pela falta de alimentos, pelo menos por enquanto não. E a Revolução Industrial também produz uma quantidade de bens de consumo que é muito maior do que a necessidade humana. Sendo assim, essa teoria ela é uma teoria refutada. Só que no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, muitos teóricos vão reformular a teoria de Malthus e ela passa a ser chamada de uma teoria neomalthusiana. Então, a teoria neomalthusiana, o que ela trabalha? Trabalha a questão do crescimento populacional, sim, e também do desenvolvimento econômico. Então, segundo os neomalthusianos, que criaram uma fundação após a Segunda Guerra Mundial, que é a chamada IPPF, é a Fundação Internacional para Planejamento Familiar, a sigla aqui é em inglês. Então esses teóricos começam a estabelecer o seguinte, que nos países subdesenvolvidos, o elevado crescimento populacional deles dificulta ou leva a um fraco crescimento econômico. Então eles colocam a culpa do pequeno crescimento econômico no crescimento populacional. Então a causa do pequeno crescimento da economia é o elevado crescimento populacional. Portanto, propõe uma adoção, tá certo? Rigorosa de uma política de controle de natalidade, que chegou a ser adotada em alguns lugares do mundo. Então, a aplicação de métodos anticoncepcionais, como o uso de preservativos, de pílulas anticoncepcionais, esterilização em massa da população, que chegou a ser adotada por alguns países, tem até denúncias disso no continente africano, e o país que implementou uma política rigorosa de controle de natalidade entre os anos de 1979 até 2015 foi a China.
A China conseguiu reduzir drasticamente o seu crescimento populacional. A sua taxa de fecundidade, por exemplo, é de 1,5 filhos por cada mulher. Então, o governo chinês defende que a restrição ao número de filhos contribuiu para o crescimento econômico do país. Porém, essa situação trouxe alguns problemas, como o desequilíbrio entre gêneros. A população chinesa hoje tem muito mais homens do que mulheres, por uma razão que podemos discutir futuramente, mas quando tratarmos do caso específico da China. Mas hoje o governo chinês já não adota uma política tão rigorosa, permitindo aí que os casais tenham um segundo filho. O segundo filho era permitido nesse período apenas para situações muito específicas, para pessoas que viviam na zona rural. Se tivesse o primeiro filho e fosse do sexo feminino, o casal poderia tentar ter um segundo filho para que ele fosse um homem. Então havia umas exceções à regra, mas a grande maioria da população chinesa, que nasceu entre os anos de 1979, é uma população que tem aí menos de 40 anos de idade, né? 40 a 5 anos de idade, é uma população que dificilmente tem irmãos. Então a China é um exemplo, tá certo, da adoção dessa política. Essa política ela tem uma série de contradições? Sim, tem. Não podemos dizer que foi apenas o fato da China ter reduzido o seu crescimento populacional que fez a sua economia crescer. Tem outros fatores também envolvidos para que isso aconteça. E aí surgiu, mais ou menos na mesma época, uma teoria que vai no sentido oposto, que é a teoria chamada de teoria reformista, alguns preferem chamá-la de anti-malthusiana. Os reformistas, eles se baseiam na inspiração marxista, tá certo? Também chamada de anti-malthusiana. Por quê? Segundo esses teóricos, o que nós temos é justamente o contrário, ou seja, não é que a economia não cresce porque a população cresce demais, mas se você conseguir resolver o problema do crescimento econômico, automaticamente você terá uma redução da taxa de crescimento populacional. Então, se a economia crescer, que é uma coisa difícil de acontecer, ou seja, precisa uma série de fatores estarem favoráveis para isso, você conseguirá ter uma queda natural do crescimento populacional. Então, defendem que o crescimento econômico está associado ao quê? A um maior acesso a serviços como educação e saúde com qualidade, uma melhoria da distribuição de renda da população, e a Europa é um exemplo clássico. O continente europeu, pós Segunda Guerra Mundial, viveu um período de crescimento econômico, ou seja, resolveram as suas questões políticas, a economia cresceu em diversos países e a consequência foi que houve, de fato, uma redução drástica da taxa de natalidade entre a população europeia, levando a um processo de envelhecimento da população do continente europeu. Então, na Europa, hoje você tem, em alguns países como na França, uma enorme quantidade de pessoas idosas, no caso aí superando 30% da população acima de 60 anos. Então, a Europa serve como exemplo. Mas também tem gente que refuta essa teoria, porque tem países que tiveram um crescimento econômico, mas mesmo assim a população não parou de crescer, por algumas razões religiosas, muitas vezes como é o caso de alguns países localizados no Golfo Pérsico, que tiveram um crescimento econômico baseado na exportação de petróleo, hoje na atração da atividade turística, mas que por razões religiosas as famílias ainda são muito numerosas. Então, tanto a teoria neomalthusiana tem contradições, quanto a reformista também tem suas contradições. E surgiu, a partir da década de 1980, a teoria chamada de teoria ecomalthusiana, que procura associar o crescimento populacional aos problemas ecológicos, ou seja, aos impactos ambientais. Então, segundo os ecomalthusianos, o crescimento elevado da população mundial só traz aumento dos impactos ambientais, o que de uma certa forma é verdade, porque quanto mais pessoas vivendo no mundo, maior a quantidade de recursos naturais necessários para que essas pessoas possam sobreviver, como a água, por exemplo. Agora, quando você analisa aí o crescimento da população mundial nos últimos séculos, tivemos aí um exagerado crescimento, principalmente no século XX, onde a população triplicou de 2 para 6 bilhões de habitantes.
E no século XXI, o século que nós estamos, segundo estimativas, a população deverá chegar a 10,5 bilhões. Ou seja, acima daquilo que muitos dizem que o planeta possa suportar. A grande crítica a essa teoria, tá certo? Que eles defendem que é necessário um controle de natalidade para evitar o caos ambiental, é quando você toma dados que nós já trabalhamos na aula anterior, que é o seguinte: a população pobre, do mundo pobre, cresce, portanto, teria que atacar o problema aqui, né? Os países pobres que seriam os grandes culpados pelo impacto ambiental. Porém, é preciso levar em consideração o nível de consumo de um habitante do mundo pobre com o nível de consumo do habitante do mundo rico. Ou seja, a maior crítica a essa teoria é que não aborda a questão da diferença entre o nível de consumo, ou seja, um habitante do mundo rico consome muito mais energia do que um habitante do mundo pobre. Ele adquire muito mais mercadorias ao longo da sua vida do que um habitante do mundo pobre. Para ter só uma ideia, né, os Estados Unidos da América, país que tem uma população de pouco mais de 300 milhões de pessoas, que representa 6% da população mundial, mas eles, esses 6% da população, 300 milhões de habitantes, consomem 15% das mercadorias do mundo, ou seja, muito mais do que um habitante da América Latina ou um habitante da África, por exemplo. Então essa é a grande crítica feita pelos críticos, tá certo? A essa teoria chamada de ecomalthusiana. De fato, se a população mundial continuar crescendo, vai chegar um momento que o planeta não terá condições de suportar toda essa população. Sim, mas a questão é o quanto cada habitante consome. Essa que é uma crítica feita a essa teoria. Então, sobre esse assunto de teorias demográficas, seria essa aula condensada nessas 4 teorias, ok? Então, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês com essa aula e até a próxima.